pessoal, estou aqui hoje que eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um personagem bíblico que eu amo, uma história magnífica que quase todo mundo já sabe, né? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a história de José, conhecido como José do Egito. Pois bem, vou contar um pouquinho do contexto para vocês entenderem. Que homem magnífico, que exemplo de solidariedade, de perdão, de administração, de homem de Deus, né? Bom, José, ele era filho mais novo de Jacó. Jacó, ele teve 12 filhos, que significa as 12 tribos de Israel, né? Jacó, ele queria casar com Raquel, ele se apaixonou por uma mulher chamada Raquel. Mas Raquel tinha uma irmã chamada Lia, que era mais velha. Pois bem, quando ele chegou na casa de Raquel, que ele viu aquela mulher lá tirando água do poço, conta-se a história que Raquel era uma mulher linda em todo o sentido, rosto, corpo, e Lia não era uma mulher bonita. Lia era uma mulher que tinha um problema na vista, né? Todo acha que ela tinha um olhar meigo. Esse olhar meigo, eu creio que ela era meia vizinha, igual eu quando era pequena. Era uma mulher que não tinha formosura, né? E Jacó, ele se apaixonou por Raquel. E ele pediu a mão de Raquel em casamento ao seu pai Labão. E Labão chegou até Jacó e falou assim: o que você tem para oferecer para minha filha, né? Naquela época se oferecia dotes, né, para casar, o homem tinha que ter dinheiro, enfim. Hoje de qualquer maneira, né? Mas naquela época não. Então, Labão falou assim: ó, já que você não tem nada para oferecer para minha filha, você vai ter que trabalhar 7 anos para mim, de graça, pela mão de Raquel. Pois bem, Jacó aceitou o desafio, trabalhou 7 anos, e diz a Bíblia que ele trabalhou contente, né? Olha, gente, 7 anos ele trabalhando pela mulher que ele amava. Pois bem, mas chegou no dia de ele, quando terminou os 7 anos que ele trabalhou, que ele foi requerer a mão da noiva dele em casamento ali, né? Diz a Bíblia que Labão, eu creio que ele deu um pouquinho de vinho a mais para Jacó. E Jacó, quando amanheceu, viu que a mulher que dormiu com ele não era Raquel. Aquele que ele trabalhou 7 anos, era Lia. Ele não pediu para casar com Lia. Ele não amava Lia, ele amava Raquel. Mas Labão o enganou. E quando Jacó foi reclamar, Labão disse para ele assim: olha, aqui no nosso lugar, no nosso país, o costume não é dar a mão da mais nova em casamento. É a mais velha. Pois bem, se você quiser Raquel, você terá que trabalhar mais 7 anos por ela. Pois bem, ele aceitou o desafio, mas na outra semana Raquelzinha já foi dada a ele como esposa e ele trabalhou mais 7 anos pela vida de Raquel. Quanto amor, né? Pois bem, conta-se que Deus, ele olhou pelo sofrimento de Lia. Lia não era uma mulher amada pelo seu marido, Lia não era uma mulher bonita, Lia era uma mulher desprezada. Tipo assim, até pelo pai, né? Pai acho que meio que pensou assim: peraí, eu tenho que enganar alguém e dispensar essa daqui primeiro, que ela não vai ter jeito de casar depois, né? Então olha o sofrimento dessa mulher. Porém, a Bíblia conta que Lia, ela tinha um coração voltado a Deus. Ela é uma mulher temente a Deus. Tanto que no final da história, né, quando Lia morre, é sepultada, Raquel também é sepultada em lugares diferentes. Jacó, depois, antes de ele morrer, ele pediu para que seu filho José o enterrasse aonde Lia estava enterrado. Eu acho que ali pesou um pouquinho na consciência, ele viu quem era aquela mulher maravilhosa que Deus colocou do lado dele. Mas, porém, por Labão ele foi enganado, certo? E Deus era favorável com Lia, ela teve vários filhos. Porém, Raquel era estéril, né? Tinha toda a beleza, tinha o homem que ela amava, tinha o que ela quisesse, mas não tinha aquilo que ela mais queria. O sonho da vida dela era ser mãe. Mas chegou uma hora que Deus também foi generoso e olhou para Raquel. E ela teve um filho e colocou o nome de José. Então José era o filho mais novo de Jacó. E além de ele ser o caçulinha, ele era o filho da mulher que ele trabalhou 14 anos
pela vida dela, pelo amor da vida dele. Então, José, ele tinha um privilégio a mais com seu pai. E os irmãos de José não gostavam nada dessa preferência. A Bíblia conta que José, ele era um homem sonhador, né? Assim como você, assim como eu. Temos os nossos sonhos, porém, a Bíblia também diz que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Gente, destruir o quê? Destruir o seu sonho, destruir a sua família, destruir a sua reputação, destruir a sua vida. Mas olha, não dê ouvido não. Não dê ouvido mesmo. Sonhe, acredite. A Bíblia conta que José era um homem sonhador. E que ele teve alguns sonhos. E na simplicidade dele, ele contava esses sonhos para os irmãos dele. E esse sonho diz que é como se os irmãos dele, a família dele, um dia fossem se curvar diante dele. Ele via aqueles trigos diante dele se curvando. Até o pai mesmo, o próprio Jacó, falando assim, por acaso nós vamos se curvar a ti, né? E os irmãos ficavam lá, tá achando que é o gostosão. Tá achando que chegou agora aí, ó. Não sabe nem o que tá falando. Já até quer se subir, né? Sobressair sobre nós. E os irmãos tinham ciúme de José. E eles queriam fazer alguma coisa para eliminar ali José da área, né? Conta-se que Jacó deu uma túnica para José toda colorida, que José amava aquela túnica. Então, gente, imagine. Era o caçula dele. Era o filhinho predileto dele, né? O filhinho da mulher que ele amava. Pois bem, uma certa vez os irmãos deles tinham saído e demorou de voltar. E Jacó, ele pede para que José vá atrás dos irmãos dele. Gente, já começa aí o trabalhar de Deus. José vai atrás dos irmãos dele. Será que Jacó não sabia que os irmãos dele tinham ciúme? Sabia, gente. Será que José não percebeu que os irmãos dele não gostavam dele? Sabia também. Mas tudo Deus tem um propósito. E aí José não encontrou os irmãos dele. Quando José está voltando para casa, ele encontra com um homem e o homem pergunta para ele, o que você está procurando? Ele fala, procurando meus irmãos. Ah, eu vi seus irmãos, tá para lá. Pois é, José foi. Quando José está se aproximando dos seus irmãos, um olha para o outro e fala assim, olha lá, ó, chegou o queridinho, chegou o sonhador, chegou a nossa chance de acabar com ele. Quantas vezes você está rodeado de pessoas, até mesmo dentro da tua casa, que querem ver o seu mal, que querem te destruir, que sente inveja de você, que quer ser você, que não aguenta escutar os seus sonhos. Gente, José, ele contava os sonhos dele para pessoas erradas, pessoas que queriam destruí-los, pessoas que queriam ver o mal. E nós, quantas vezes fazemos a mesma coisa? Contamos os nossos sonhos para quem não quer ouvir, para quem não quer escutar, para quem quer que ao contrário aconteça. Ei, conte os seus sonhos para quem sonha. Sabe por quê? Quando você conta um sonho para quem sonha, ele não vê a hora de você acabar de contar o seu sonho para ele contar o dele. Isso é maravilhoso. Mas José não sabia. E aí os irmãos acharam ali uma oportunidade de se livrar do irmão. Pois bem, vamos matá-lo. E um dos irmãos falou, não, matar não, o sangue dele vai cair sobre nossas costas, tá. Jogaram ele dentro do poço para decidir o que iam fazer com ele. Gente, imagine o desespero de José. O desespero de José naquele poço, pedindo, por favor, tira eu daqui, olha, não faz isso comigo não, vocês são meus irmãos, vocês estão aqui para me proteger. E às vezes, é aquela pessoa que está ali para te proteger, que é o que mais te prejudica. Mas em tudo, Deus tem um propósito.
E aí eles decidiram que se eles matassem José, o sangue ia cair nas costas deles. E resolveram que iam tirar ele do poço, porque estava passando uma caravana que estava indo para o Egito, e eles viram a possibilidade de vendê-lo como escravo. Pois bem, venderam ele como escravo. José foi para o Egito, eles retornaram para casa, pegaram a túnica que o pai tinha dado para José, sujaram de sangue, chegaram até o Jacó, o pai, e disse: olha aqui, ó, seu filhinho, sinto muito, já era, morreu. Uma besta fera deve ter despedaçado, acabou seu filho. Gente, quanta maldade no coração. Esses irmãos não viram o sofrimento daquela criança. De vendê-lo como escravo, era sangue do sangue deles. Mas a inveja, sabe? Ela é terrível. As pessoas que querem destruir o seu sonho, falando que você não nasceu para ser ninguém, elas são terríveis. Elas não têm piedade, entendeu? E a maldade de eles chegarem no próprio pai, sabendo que ele era o caçula, e falar uma mentira, que o filho tinha morrido. Gente, como que esses homens dormiam depois, sabendo do sofrimento diário de Jacó? Mas eles não tinham piedade. Eles estavam cheios de rancor, cheios de inveja. Eles queriam se livrar. Agora eles estavam livres de José. E José, quando ele chegou lá no Egito, conta a Bíblia que ele era um homem bonito, né? Com certeza tinha os tornozelos grossos. E foi quando Potifar, um homem muito de alto escalão lá no tempo do Egito, importante, ele olhou José e quis que ele trabalhasse na casa dele. E José começou a trabalhar ali, né, como mordomo, sei lá, talvez capinando capim, fazendo alguma coisa. Porém, Deus era com José, o Espírito de Deus estava sobre José. E tudo que José fazia tinha a mão de Deus. José prosperava. E vendo Potifar que tudo que ele fazia prosperava, colocou José como administrador da casa dele, dos bens dele, de tudo que ele tinha. E ali José, com a ajuda de Deus, fez grandes coisas na casa de Potifar. Deus era com ele. Porém, veio a mulher de Potifar, que Deus fala que era... Aliás, desculpa, a Bíblia conta que provavelmente desculpa, a Bíblia não diz nada. Eu penso que ela era uma mulher muito bonita, né? E aí ela vê José. E ela se interessa por José. E ela quer deitar com José. E ela tenta de todas as maneiras, mas José, ele era um menino temente a Deus. Ele não quis negociar com o pecado. Ele não quis trocar os sonhos de Deus por uma noite de prazer. Tá entendendo? Foi quando a mulher chamou José na casa dela, nos aposentos dela, e tentou persuadi-lo. E José falou: olha, eu não posso fazer isso, né? Eu sou servo de Potifar. Você é a esposa dele. Jamais eu farei isso com ele. E a mulher, ela se sentiu indignada, ela se sentiu rejeitada. Como assim? Né? Não pode. Mas José, não pense você que ele não queria pegar, não. Ele queria sim. Era jovem, era bonito e os hormônios estavam fluindo. Mas sobre tudo isso, José tinha o Espírito de Deus na vida dele. E ele não trocou o que Deus tinha para ele por aquela mulher. Mas ela, com muita raiva, ela puxou o manto de José, porque José fugiu. Então não vem aí homens, né, falar que a carne é fraca, que não aguentou, porque a Bíblia fala: resistiu o diabo, ele fugirá de vós. E José fugiu. Só que ela pegou a capa. E ela começou a gritar. E quando os guardas entraram no aposento, perguntou o que tinha acontecido, Potifar perguntou o que tinha acontecido, ela falou: ó, José, aquele que você confiou, tentou me agarrar. Estrupador.
maníaco sexual. E ali, Potifar, que queria fazer diante de uma situação dessa? Mandou prender José. E José foi preso. Gente, ele queria sair da casa de Potifar? Não, ali ele tinha fartura, ele administrava, ele era um importante ali dentro. Mas ele precisava aprender muitas coisas, passar por várias situações para lá na frente ele saber administrar tudo o que Deus tinha colocado na mão dele. Ou seja, o tempo que ele ficou ali administrando a casa de Potifar já era um estágio que ele estava fazendo na vida para coisas maiores que Deus ia colocar na mão dele. Ei, quantas vezes a gente sofremos e murmuramos e xingamos e não entendemos o trabalhar de Deus? Quantas pessoas te magoam, te humilham, querem ver o seu mal? Quantas pessoas que estão em volta de você no dia a dia querem te ver no chão? Quando você estiver sentindo esse tipo de situação, lembre-se que precisamos passar por um estágio. E talvez esse sofrimento que você está passando agora, essas humilhações, essas discriminações, realmente é um plano de Deus na sua vida para você poder saber como fazer e administrar algo maior que está te esperando. E conta-se que José foi preso e em nenhum momento ele murmurou contra o Deus dos pais dele. Em nenhum momento ele falou assim, poxa, eu sirvo a Deus, eu acredito nele e Deus deixou eu ser vendido pelos meus irmãos, eu sou escravo aqui, eu trabalho na casa de Potifar e agora eu fui preso. Não. José ele foi escravo no Egito. Aliás, José ele foi comprado como escravo. Mas José ele nunca teve o espírito de escravo. Ele sabia que ele era livre no Deus que ele servia. Tudo que ele fazia prosperava. E na cadeia não foi diferente. Ele passou muitos anos dentro daquela cadeia. E conta-se que tudo que ele fazia na cadeia prosperava. Ao invés de ele xingar, de ele murmurar, não. Tudo ele procurava fazer o melhor dentro da prisão. Até que colocaram ele também como administrador daquele lugar. Quantos estágios ele teve que passar. Até que chegou uma vez que ele interpretou um sonho de um copeiro. Tinha um copeiro que trabalhava servia para Faraó e o padeiro. E eles também, não lembro o que eles fizeram, que eles foram presos, e eles tiveram um sonho. E eles contando esse sonho para José, Deus colocou um espírito em José, que ele poderia adivinhar o sonho, aliás, adivinhar não, interpretar o sonho, e ele falou pro coveiro, olha, pro copeiro não, desculpa, pelo copeiro, olha, daqui 3 dias você vai sair daqui e vai voltar a servir a Faraó. Porém, pro padeiro falou que depois de 3 dias ele ia ser enforcado. Bom, ele conseguiu interpretar os sonhos. E foi assim que aconteceu. No 3º dia, o padeiro foi enforcado e o copeiro voltou a servir a Faraó. Quando o copeiro estava saindo, José falou para ele assim, olha, quando você estiver diante de Faraó, não esqueça de mim. Rogue a Faraó que ele se lembre de mim, que ele me tire daqui, eu não tenho culpa, né? E o copeiro falou para ele, tudo bem, mas não foi assim. O copeiro esqueceu. Gente, já era plano de Deus. Passaram-se 2 anos. 2 anos. E Faraó estava intrigado porque ele teve um sonho de umas vacas magrinhas engolindo as gordinhas, de umas espigas de milho sequinha engolindo as outras espigas de milho gordinha, e não tinha ninguém que interpretasse o sonho de Faraó. E ele chamou tudo que era adivinho, ninguém conseguia interpretar. Foi quando o copeiro lembrou. Tem um cara lá na cadeia que interpretou meu sonho e aconteceu da maneira que ele interpretou. Na hora, Faraó falou assim, ó, manda chamar. Correram, mandaram chamar José, fizeram a barba dele,
deram banho, colocaram uma túnica nova e foi quando ele se apresentou diante de Faraó. E aí ele começou a contar o sonho dele e Faraó falou para ele, eu peço que você interprete. Ele falou assim, eu de mim, eu não tenho nada, eu não sei interpretar nada, mas eu vou rogar a Deus de meus pais, Deus de Israel, e ele vai interpretar o seu sonho. Creio que aí José saiu dali da presença de Faraó, foi ter lá uma conversa com Deus, pediu que Deus o ajudasse, e chegou diante de Faraó e falou assim, ó, sabe aquelas 7 vagas magrinhas, aquelas 7 espigas de milho magrinha, aquilo lá vai ser 7 anos de fome que vai ter no Egito, né? E as 7 vagas gordinhas, as 7 espigas de milho cheinha, vão ser os 7 anos de bonança que vai ter no Egito. Pois bem, ele interpretou o sonho de Faraó. Mas ele foi mais além, porque a visão dele era ampla. Ele não interpretou ali só o problema, ele não viu só o problema. Ele também deu a solução, porque em tudo que ele fazia, ele tinha o Espírito de Deus. E ele disse a Faraó, olha, se eu fosse você, eu escolheria um homem que pudesse administrar tudo isso aqui. Vai ter que fazer celeiros, porque vão ser 7 anos de fome. Vai ter que ampliar tudo isso aqui, vai ter que ter um bom administrador. Foi quando o Faraó olhou para ele e falou assim, olha, não tem ninguém apto para esse cargo não. Esse cara é você. Eita! Chegou aí agora a recompensa, a honra de não ter reclamado, de não ter murmurado, de ter passado pela prova, de ter passado pelos estágios. E aí Faraó olhou para todo mundo e falou assim, depois de mim, Faraó, José será o segundo. Ninguém mais tem autoridade maior depois de mim do que José. E José se transformou ali num administrador. O nome dele foi mudado para Zapinapinaeia. Acho que é assim que pronuncia, nem sei. O nome dele foi mudado e ele passou a ser o governador do Egito, gente. Na época, o Egito era uma potência, né? E abaixo de Faraó, era só José que mandava. Entendeu? Olha a honra. Ele se tornou governador do Egito. Um homem importante naquela região. E aí ele começou a administrar e começou a fazer celeiro e tudo, até que passou os 7 anos de bonança. E começou a vir os 7 anos de fome. Quando começou a vir os 7 anos de fome, as pessoas tinham que vender tudo o que tinha em troca de comida. Mas o Egito estava riquíssimo, porque José fez uma boa administração e começou a guardar muito trigo, muita coisa. E aí vinha todos os povos da redondeza, dali, tudo trocavam as suas casas, tudo por alimento, até a própria vida, dando como escravo em troca de alimento. E o Egito foi ficando cada dia mais rico, né? Cada dia mais rico, sob a administração de José, porque Deus era com ele. Mas onde eu quero chegar? Chegou a hora de os irmãos de José ter que vir até o Egito, porque na onde eles moravam já não tinha mais comida. Gente, vocês entenderam? Os sonhos que José teve, e os irmãos se curvaram diante dele, e ninguém entendia, chegou a hora. Pensa vocês comigo, quando José saiu daquela cadeia, se fosse eu, se fosse você com nossos espíritos vingadores, o que faríamos? Você já parou para pensar que quando ele se transformou em governador do Egito, ele podia chegar lá em Potifar e falar assim, ó, vem cá que eu quero conversar com você. Chama a tua mulher também. E falasse para ela assim, ô maluca, eu quis te pegar? Fala agora na minha frente. E olhasse para Potifar e falasse assim, ô, seu chifrudo, ai, cuidado da tua mulher, porque é ela que estava dando em cima de mim. Ele podia fazer isso? Podia. Ele podia colocar os dois na cadeia. Ele poderia se vingar deles. Mas não. Ele tinha o temor de Deus no coração.
E ele começou a entender o porquê que ele foi vendido pelos irmãos. O porquê que ele foi administrador na casa de Potifar. O porquê ele foi administrador na cadeia. Porque Deus tinha coisas maiores para ele. Ele ia se tornar o governador do Egito. Ele precisava passar por todos esses estágios. Aí chegou a hora de os irmãos dele virem até ele. Já parou para pensar, gente? Quando ele viu os irmãos todos chegarem diante dele para pedir comida, e ele pergunta para os irmãos: são só vocês? Ele fala: não. Tinha mais um, mas morreu. Depois de José, nasceu Benjamim, que era o irmão dele, filho de Raquel. E Raquel morre no parto de Benjamim. E aí, pensa na frustração de José, na mentira dos irmãos contando, né? E eles não reconheceram José, porque estava com aquela roupa do Egito, toda aquela, né, diferente, eles não reconheceram. E aí, conta-se que eles começaram a falar em si, né? Nossa, nós viemos para cá, né? E estamos passando fome diante desse homem, e muitas coisas aconteceram. José fez vários testes com eles ali, e eles falaram: Deus está nos punindo pela morte do nosso, porque o que fizemos para os nossos irmãos, eles não pensavam que José estava entendendo tudo. Então José fez vários testes para ver se eles tinham se arrependido. E aí foi quando José mandou todo mundo sair, olhou para os irmãos dele e falou assim: sabe quem é eu? E os irmãos responderam: sei. Governador do Egito, Zapinapinaéia. Ele falou: não. Tirou todo aqueles negócio que ele estava sobre ele. Falou: eu sou José, o irmão a quem você venderam. Que vocês venderam. Gente, imagina a cara desses homens de frente de José. Eu acho que eles pensaram assim: se lascamos. Nós vendemos o cara. E agora o cara é governador. E nós estamos passando fome. Às vezes, gente, o seu sofrimento que você está passando hoje é para te levar a lugares maiores. É para você abençoar vidas. Eu costumo dizer que a sua dor, o seu sofrimento, ele serve para que lá na frente, embora você não entenda o que está acontecendo no momento, você seja usado para coisas maiores. E foi aí quando José entendeu definitivamente toda a história. E os irmãos ficaram apavorados, com medo. Vamos ser presos, vamos ser mortos. E José olhou para eles e falou assim: olha, não temas. Não foi vocês que me venderam. Foi Deus que me trouxe ao Egito, para que hoje eu me tornasse o governador deste lugar e tivesse condições de alimentar vocês. Gente, que coisa linda. Ele poderia mandar matar, prender, mas ele não fez. Ele não fez nada para Potifar, ele não fez nada para a mulher dele. Ele também não condenou os irmãos dele. Ao contrário, ele viu que tudo o que aconteceu com ele era plano divino. Gente, ele se tornou o governador. O homem que foi jogado na cisterna. O homem que era escravo no Egito, embora não tinha espírito de escravo. O homem que foi preso. Mas em tudo, Deus estava com ele. E ele estava com Deus. Né? E Deus o honrou grandiosamente. Mas ele não revidou com raiva, nem com rancor. Ao contrário. Ele falou: pega os melhores carros e vá até meu pai. Leve esses alimentos. Gente, imagina naquela época. Né? Hoje é Ferrari, Lamborghini. Não, naquela época era os cavalos bonitos de raça. Imagine todos os filhos de Jacó chegando na casa do pai com aquelas carruagens bonitas. E Jacó deve ter olhado assim, deve ter olhado e falado: roubaram! De onde que eles tiraram isso? E aí quando os filhos chegam diante de Jacó e falam: pai, olha só, pai, eu tenho que te contar uma coisa.
pai do céu. Gente, pai, eu preciso contar. Sabe José? E Jacó já olha chorando, né? Sei, o meu filho amado. O filho de Raquel. Pai não morreu não. Pai, a gente vendeu eles. A gente vendeu ele como escravo pro Egito. Gente, eu acho que Jacó olhou pra eles assim, acho que ia matar. Mas Jacó falou assim, meu filho tá vivo. E José mandou chamar o pai e todos os seus irmãos para viver na melhor terra do Egito. Gente, imagina na felicidade de Jacó quando viu seu filho, seu caçulinha que ele amava tanto, que ele achou que tinha morrido. Diz a Bíblia que quando Jacó chega na cidade, José não aguenta e já vem correndo ao encontro dele e eles dois se abraçam e choram bastante. O reencontro da família. O que eu quero dizer para vocês? Que o diabo, ele tenta frustrar os seus sonhos. Ele tenta frustrar tudo aquilo que Deus tem para você. Ele tenta nos desanimar, tirar nossa felicidade, tirar nossa alegria. Eu me emociono com essa história porque é uma história muito bonita e muito verdadeira. E nós vivemos isso no dia de hoje. Quando as pessoas sonham e vêm os irmãos de José e frustra os teus sonhos. Mas eu quero dizer para você que tanto eu como você servimos ao mesmo Deus que José servia, que Jacó servia. E da mesma maneira que os sonhos de José aparentemente foram frustrados, mas que Deus o honrou grandiosamente, Ele fará assim com você. Ele fará assim comigo. Embora olhamos as circunstâncias e as circunstâncias não são favoráveis. Quantas vezes você é maltratada pelo seu marido? Marido, quantas vezes você é maltratado pela sua esposa? Filho, quantas vezes você é maltratado pelos seus pais? Pais, quantas vezes você é maltratado pelos seus filhos? Amigos, quantas vezes? Quanto sofrimento? Quantas vezes você foi jogado na cisterna? Quantas vezes você foi vendido como escravo? Quantas vezes você foi empregado na casa de Potifar? Quantas vezes te lançaram na prisão? Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele diz para você, sabe o quê? Isso só foi um estágio. Eu vou te colocar num patamar maior. Eu vou te levantar. Eu vou te restaurar. E eu vou cumprir o meu desejo no seu coração. O meu desejo é que você seja feliz, que você realize os sonhos, que vocês tenham vida. Mas para que isso aconteça, perdoe. Perdoe quem te colocou na cisterna. Perdoe quem te colocou na prisão. Perdoe quem usou de injustiça contra você. Perdoe quem te xingou, quem te caluniou. Perdoe. É a única porta que abre para que Deus possa realizar coisas maiores na sua vida. É a porta do perdão. E foi o que José fez. Ele perdoou. E Deus usou o seu sofrimento para abençoar a sua família e para abençoar toda uma geração que estava passando fome e necessidade, através de uma vida, através de um menino sonhador. Deus restaurou milhares de pessoas. Talvez você esteja com o mesmo sonhos que José teve. Talvez você esteja num cativeiro e achando que Deus não se importa com você, que Deus não te ouve, que Deus não te vê. Ele te vê, Ele te ouve
E ele diz para você: acabou. Não tem mais prisão. Não tem mais cisterna. Agora, você é o governador do Egito. Se prepara, porque muitas pessoas você vai abençoar. Muitas coisas vão acontecer através da sua vida. Muitas pessoas vão ser restauradas, muitas pessoas vão ser curadas. E você ainda vai conseguir tirar a fome de muita gente. Seja a fome de comida, seja a fome de amor, qualquer tipo. Deus quer usar a sua vida. Então a minha dica de hoje, que você perdoe, que eu perdoe, para que o nosso Deus seja glorificado na nossa pessoa e que os sonhos de Deus, que são maiores que o nosso, venha a ser cumprido, venha a ser realizado. Um abraço no coração de vocês todos e um grande beijo. E vamos aí orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, até que Jesus volte. Forte abraço, galera!